Olá, sou o Som Lucena. Eu, Bruno Viana. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E aí, cara, como que foi seu Natal? Sem si hoje, vamos por um Falar um Natal. pouco sobre o Natal. Passou bem o Natal? Muitos presentes? Moço, uma caixinha de biscoito. Que eu ganhei no bingo da família. Pelo menos teve bingo, né? O meu foi mais tranquilo. Só foi eu e meus pais e meus irmãos ali, mais tranquilo. Sem muita família. Teve muitas coisas, né? Bem acontecendo. Tem coisas que a gente não pode falar assim, né? Muitas coisas assim, decidiu ficar mais... A gente fala o básico ali. Aí foi mais tranquilo. Aí presente, a gente sempre tem um costume, né, de um presentear o outro, então os presentes... Tipo amigo oculto. Eu vou lá e compro um presente pro meu pai, pra minha mãe e pros meus dois irmãos. Ah, sim. No caso agora também a cunhada aqui tá lá. Aí cada um também compra um pra cada um. E assim, a gente sempre faz isso, pra noite. Porque é só nós 5 só, e não presentear cada um também, pelo menos só perde 1 ou 2 horas entregando presente pra cada um. Tinha que dar esse costume pra minha família. É bom. Nem é que às vezes é uma besteirinha, mas é bem. A gente faz meio que um amigo oculto, né? Só que esse ano, como eu tava então, um dos no motivos Paraguai, também de fica não ter meio esse difícil. Deixa quieto. O amigo oculto tem um pouco a ver, um pouco. Só nós. Deixa abaixo. Deixa quieto. Espera. Ninguém vê mesmo da família, então. Então deixa aí. Desculpa. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta. Vinheta. Vamos para os temas da semana. Bora. Meu tema, eu não... Assassinato. De novo. Mas assim... O importante, assim, eu acho que o que eu acho mais interessante dessa história nem é os assassinatos. Não, que eu... Enfim, vocês entendem. O importante, eu acho que o legal, assim, da história mesmo, assim, é da história em si, tudo que o cara fez. E de tudo, assim, mas não muito focado, assim, no assassinato. Tanto que eu não vou falar tanto, assim, do que ele fez muito, assim. Ele matou algumas outras pessoas aí, por aí, ou não, mas enfim. Eu acho que esse você já ouviu já falar. Holmes. Holmes. Isso. Harry Howard Holmes. Nunca ouviu falar? O sobrenome sim, agora esse nome. Que é o famoso Dr. H. Não. Não Tem nada a ver com Sherlock Holmes. Nada a ver mesmo. Então não, eu acho que não. Não sei. Tanta coisa na cabeça que às vezes posso até ter visto. É que sei lá, que pra mim é tão assim, que eu já vi e mexe, é que eu também assisto muitos filmes e séries assim de serial killers e tal. Bom, já que tu começou então, já falou o seu tema, então... Eu começo? Pode começar agora dessa vez. Tá bom, então eu começo. Hoje eu faço o encerramento. Então fechou. Ainda bem que eu não vou dar... Eu vou dar um possível alerta de gatilho, porque eu não... Porque pode ser que... vai ter umas descrições lá na frente, mas... É que esse caso, assim, além de ser meio de assassinatos e tal, eu acho legal que também tem uma parte meio que sobrenatural, oculta, assim, no meio. Uhum. Como eu falei, a H. Holmes foi um dos primeiros, foi considerado um dos primeiros serial killers dos Estados Unidos. Dizem que matou mais de 200 pessoas. Tá? Pô. Mas aí eu vou mais pra frente eu vou dizer o motivo porque dizem que matou mais de 200 pessoas, mas aí a gente vai desenrolando. Antes de do Henry Fala Howard só Holmes. Holmes Tratar com Holmes. ser conhecido com esse nome, antes ele foi Herman Wester McNeill. Então, esse cara, literalmente, ele teve inúmeras coisas, assim, além dos crimes de assassinatos que ele cometeu, ele fez várias outras coisas
bem legais, assim, digamos. É um tema bem legal pra se desenvolver depois do Natal. Exato, bem, é um tema família, sabe? Você vai ver o que ele faz com uma família, bem legal. Pais deles foram imigrantes ali da Grã-Bretanha, tudo, vieram para os Estados Unidos, ficaram lá. Em 16 de maio de 1861, ele nasceu, e Henry mais pra frente, Herman, ele nasceu ali em New Maastricht, ali nos Estados Unidos. Os pais agricultores. Assim, ele foi uma criança muito tranquila, super inteligente, tanto que ele estudou simplesmente numa dos melhores e mais prestigiados escolas para garotos da época, dos Estados Unidos, todo. Melhor escola dos Estados Unidos, e além de tudo, tinha as melhores notas. Então ele sempre foi um cara muito inteligente, muito estudioso. Só que acontecia, ele sofria bullying quando era criança. O pessoal sabia que ele tinha medo do médico da cidade. Logo depois que o médico da cidade morreu, uma garotada super feliz pegou ele e trancou ele dentro de uma sala. Dentro dessa sala tinha o quê? Um esqueleto humano. Que esse médico, para quem não sabe, antigamente a medicina utilizava realmente o esqueleto humano e tudo. Tanto que eu vou citar até o nome de um cara também, de uns casos que eu vou falar mais pra frente, que... Enfim. Então, esse cara tinha esse esqueleto humano. O pessoal, os moleques as crianças achou que ele entraria em pânico e tudo mais, mas não, ele adorou. Ele começou a ter uma fascinação pela anatomia, pelo corpo humano. Dizem que foi daí que ele já começou a desenvolver um gosto meio mórbido. Logo depois, quando ele terminou a escola deles, lá que é como se fosse um ensino médio para nós, ele já começou a dar aula como professor, ele virou professor. Em 78, ele casou pela primeira vez com a Clara Lovelace e teve um filho com ela. Logo em seguida, antes do primeiro filho deles nascer, em 1882, antes ele tinha passado por uma universidade, não consegui encontrar onde ele passou, mas depois ele foi aceito para fazer medicina na Universidade de Massachusetts. Tanto que, inclusive, até eu tirei muitas coisas desse... Essa faculdade tem um artigo escrito dele, assim, que aconteceu, eu acho que é título, acho que a tradução para português é uma dose dupla de horror, alguma coisa assim. Então é bem legal. Depois, bem legal. Bem legal. Conta bastante coisa, assim, bem interessante. Então, como ele entrou na faculdade de medicina, e ele já tinha aquele interesse meio mórbido ali por anatomia e tal, só que aconteceu. Ele não era pai, ele não tinha dinheiro, ele não era de pais ricos, e a gente sabe que uma faculdade de medicina também, para a época, era cara, ele tinha que ter os custos de vida, ainda tinha um filho. Nos Estados Unidos não tem faculdade pública, exato. Tem questão de bolsa e tudo, mas não tem faculdade pública, assim, que você paga. E sem contar que ele tinha uma esposa, tinha filhos e tal, aí que ele começa os primeiros crimes dele. Que aí entra onde que eu falo que eu vou citar um rapaz aí que não se sabe ao certo. Eu pesquisei muito isso para saber se os dois se encontraram, se tiveram algum mínimo de interação. Mas como a história do Holmes ele é muito degradada, assim, é um pedaço aqui, outro pedaço lá, e às vezes não se conversa esses pedaços. Foi juntado meio que um quebra-cabeça, tanto que tem vários artigos, cada um diz uma coisa. Até mesmo tanto que a infância dele é uma coisa assim meio obscura. Não se sabe que ele estudou nessa melhor escola do país e teve notas boas e sofreu esse bullying.
É o que se sabem ali, que todos eles dizem. De resto, não falam mais nada e foi bem pesquisado. Então, ali ele começou os primeiros crimes. O que ele fazia? Ele vendia corpos para faculdades de medicina. O que ele fazia? Ele pegava corpos, desenterrava corpos nos cemitérios, vendiam, pegava corpos recém-mortos, desfigurava o rosto e pegava fazia falsos declaramentos de seguros, todos esses negócios assim, fraudes, exato, tudo que era tipo de fraude que ele podia fazer com o cadáver, ele fazia, inclusive vendia esses corpos para a universidade, para outras pessoas. Para quem não sabe, ali em 1882, ali 80 e alguma coisa, ali na década de... Muitos, o que eles faziam? Eles estudavam ainda dentro de casa, inclusive medicina. Então ele vendia corpos para essas pessoas para ficarem tendo material de estudo básico dentro de casa para poder ser tipo um médico da região. Estudadeiro. O verdadeiro estudadeiro. Meu Deus. Então aí vem esses primeiros crimes. Com isso ele começou a ganhar muito dinheiro. Na época, assim, mais pra frente lá, estima-se que ele pegou quase $1 milhão. E pra época era muita grana. Então diziam que ele sempre andava na moda, impecável, super educado e tudo mais. Em 1886, foi quando ele assumiu o nome o H.H. Holmes, Dr. H.H. Holmes, certo? Por quê? Toda vez que ele mudou de cidade, ele foi para Chicago. Toda vez que ele mudou de cidade, foi considerado, sempre tinha alguma coisa acontecendo muito estranha na cidade. Antes dele mudar ali da onde ele estava fazendo faculdade e tudo, ele não terminou, não deixa claro se ele terminou ou não terminou, mas pelo curto tempo ali, 4 anos, eu não sei quanto tempo era medicina antigamente, mas eu acho que ele não chegou a terminar a faculdade. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas ao certo eu não tenho essa certeza para dizer, porque até no artigo da faculdade que eu encontrei, que fizeram sobre ele, não deixa claro se ele realmente se formou ou se ele somente pegou e estava mentindo de novo que ele se formou. Então, enfim. Então, em 1886, ele se mudou para Chicago, assumiu o nome Holmes, Dr. Holmes, e ele começou a trabalhar numa farmácia. Por que na farmácia? Antigamente, as farmácias tinham médicos dentro do... Sim, hoje tem, em algum país também tem isso. Principalmente porque lá, como sabem, a saúde não tem uma saúde pública, então muitas pessoas iam até a farmácia. Sim. E tinha sempre um médico ou outro lá para poder indicar o melhor medicamento ou fazer qualquer tipo de procedimento médico básico ali que uma farmácia poderia, ou até não podia comportar, mas eles faziam, porque tem um país hoje, nessa época não tinha muito higiene pessoal, né? Digamos. Tem um país que eu vi que tem isso mesmo, que os médicos, eu não lembro qual país. Não sei. Que eles usam até medicina preventiva. Esses médicos, eles não usam que é aquela medicina de fazer prevenção de doenças, não tratamento. Sim. Mas agora me fugiu o nome de qual país, eu vou pesquisar depois e posso falar um pouco sobre também depois. Sim. E tal. Mas é bem legal isso, falar sobre a diferença. E aqui começa também, como ele estava trabalhando nessa farmácia, entra em conflito de novo, como eu falei, tem vários conflitos nas histórias. Umas histórias dizem que ele trabalhava nessa farmácia e tinha um casal que eram donos, e outro diz que era uma viúva. Mas seja qual for, ele comprou essa farmácia. No caso da história da viúva, ele convenceu a viúva falando que aquilo não dava lucro, e ele comprou a farmácia da viúva. E do casal de donos, simplesmente fala que ele comprou desse casal a farmácia. Conforme ele comprou,
ele logo depois, no mesmo ano ainda ali, ele comprou, ele se casou pela segunda vez e sem terminar com a primeira. Então ele se casou de novo, já está cometendo um outro crime, bigamia. Meu Deus. E se casou de novo e teve um outro filho. Ele se casou com Martha Beckmanx. Então ele, né, como eu falei, na farmácia ele comprou a farmácia. Logo depois que ele comprou a farmácia, um ano depois, ele comprou um lote próximo da farmácia, que a ideia dele era o seguinte: levar a farmácia para esse lote e construir várias outras salas dentro, tipo um comércio, tipo um mini shoppingzinho de 2 andares, e alugar esses outros quartos e outros locais também. Aí que bate também uma outra informação, desencontra as informações. Um dizem que ele já comprou para isso, outros dizem que ele já comprou para ser um hotel, e não bate também as informações. Um dizem que tinha 2, 3 andares, isso é normal. Um fala que era um local relativamente grande, cerca de 50 quartos. Outro fala que tinha mais de 100 quartos. De qualquer forma, é um local grande. Porque, para quem não sabe, Chicago nessa época era uma cidade ainda muito em desenvolvimento. Então eles estavam fazendo muitas feiras para tentar atrair gente para lá. Estava tendo uma feira de tecnologia, se eu não estou enganado. Isso daí eu li de outros livros que a gente sempre acaba estudando, né? Chicago nessa época, ela estava em desenvolvimento, e com isso também, com essas feiras, tudo, que é até citado essa feira, ele construiu uns 2 andares, ele construiu um 3º andar. Esse estabelecimento que ele construiu, futuramente foi conhecido pela mídia, o Castelo dos Horrores ou o Castelo da Morte. Certo? Mas daí eu já volto neles falando especificamente. Conforme a construção estava indo, já começa um monte de coisa errada. Ele fez vários empréstimos para poder construir esse prédio, e vários investidores que investiram. Só que aconteceu, os investidores que investiram começaram a morrer misteriosamente ou simplesmente sumirem, conforme iam cobrando a dívida. Ah, legal. Simplesmente sumiam, morriam e desapareciam. E assim, muitas empresas trabalharam para poder construir esse prédio. Por muitas empresas trabalharem para construir esse prédio, ninguém sabia da planta, a não ser Holmes. Ele era o único que sabia da planta. Aí começa um dos motivos dele ser super conhecido nesse Castelo dos Horrores. E simplesmente, esse Castelo dos Horrores era o seguinte: ele colocava pessoas para morar lá, alugava para passar uma noite, que era tipo um hotel. As pessoas dormiam lá, e nesse hotel tinha o quê? Diversas passagens secretas, inúmeras passagens secretas, alçapões, porões, paredes que entram dentro de um quarto que não parecia uma parede, paredes falsas. Então era tipo muito grande, e só Holmes sabiam dessas entradas secretas. Também foi num outro artigo que eu li, Holmes fazia o seguinte: ele colocava anúncios de jornais falando que precisava de garotas para trabalhar nesse hotel. Ele pagava um salário relativamente alto, praticamente quase o dobro do que na época deveria se pagar, e ainda cobrava a metade do preço de quanto ele cobrava num quarto. Então muitas garotas estavam vindo para lá, e aí dizem que fica esse número muito alto de mortes que aconteceu. Só que outros dizem que simplesmente cerca de uns 5 pessoas só morreram nesse prédio. Que foi, ao longo de 2 anos, 5 desaparecimentos misteriosos. Só que eu particularmente eu não sei assim muito dizer qual que é o correto, porque ambos vêm de informações que eu sempre pego, que são fontes seguras.
são artigos científicos, vou atrás das histórias, pego as fontes das histórias, tipo, e vou atrás e sempre vou pesquisando para saber se realmente é. E ambos falam, tipo, um falava que ele matou mais de 100 e poucas mulheres dentro desse hotel, e outros falam que dentro de 2 anos, 5 casos ali foi misterioso, 5 mulheres que sumiram misteriosamente, mas as 5 mulheres que sumiu é que tinham um tipo de interação sexual com ele, tinha uma relação com ele. Então ele tipo matava. O que ele fazia? Ele jogava um gás venenoso numa sala, assim, matava as pessoas envenenadas e levava para os porões e terminava de torturar, matar. Às vezes ele só soltava um gás, a pessoa desmaiava com cloroforme, perdão. Com cloroforme, apagava a pessoa, levava para o porão e fazia o que queria fazer. Aí dizem que lá dentro desse próprio porão tinha uma caldeira, que ele colocava os corpos lá dentro para sumir com os corpos, tanto que depois, que não bate muito bem essa história, foi encontrado restos mortais de mulheres lá dentro, mas também não bate a história porque o hotel foi queimado e destruído por completo. Então, como que foi achado? E não bate muito bem, não encaixa as histórias. Por isso que eu falo, e eu vou explicar o motivo de não bater muito bem as histórias. Aí ali, ele começou a ver que ali em Chicago começou a dar muito ruim para ele, ele foge novamente. Isso era 1886. 1894 ele casa de novo. E ele meio que fica ali na região de Chicago ainda, mas quando é 1994 ele foge de vez. Ele desaparece, some e ele fica meio que nesse tempo. Que o tempo cronológico dele também é meio confuso. Dizem que ele fugiu de uma vez e voltou, dizem que ele ficou pela região e depois fugiu de uma vez. Mas seja qual for, ele fugiu, porque ele foi começaram a suspeitar das mortes, e ele fugiu. Quando foi em julho de 84, ele fugiu, e logo em seguida ele foi preso em Massachusetts. Isso. Aí ele foi preso. Aí ele preso, ele teve uma ideia de dar um golpe. Ele conversando com outro detento, eu não vou conseguir falar o sobrenome dele, então nem vou falar, mas o detento era Marion. O sobrenome... É esse daí mesmo. Ele conversando com ele, com um colega, que era um colega de cela dele, falou: pô, eu preciso que você conheça algum juiz que seja subornável para mim poder fazer uma fraude. Que ele fazia muito isso, que ele ia simular a própria morte, já que ele estava sendo procurado, ele ia se matar, ali matava ele recebia a indenização do seguro da morte dele, ele ia dividir com esse cara e com outro amigo dele, que é o Benjamin Pitzel. Esse Pitzel é importantezinho para daqui a pouquinho. O que acontece? O cara achou um juiz e foi, só que conforme o cara não recebeu o pagamento, o Marion. Então ele foi e denunciou. Aí o Holmes pegou e falou: não, então deixa, a gente muda. Falou pro Pitzel, falou: acha um corpo que você vai simular a sua morte e tudo certo. Quem achou o próprio corpo foi o Holmes. Ele assassinou o amigo e recebeu o seguro dele, matou ele. Além de matar ele, recebeu o seguro sem deixar nada para a família. Ele mentiu para a esposa de Pitzel que ele fugiu para Londres e, de alguma maneira muito doida, convenceu ela de levar os 3 filhos do Pitzel, do casal, para uma viagem para o Canadá. Nessa viagem para o Canadá, na ida ele matou 2 e na volta ele matou 1. Ele matou os 3 filhos da família ali, então a mulher ficou
sem ninguém ali. A minha viúva, pobre, que pegou todo o dinheiro, e sem os filhos. Meu Deus. Aí em 17 de novembro de 1984, isso foi em julho, ele foi preso novamente e foi acusado e condenado por matar Pitzel. Em 7 de maio de 1896, ele foi executado. Ele foi enforcado. Isso todos os dias em que ele falou, que ele na sua sentença de morte ele teve um pedido. Enterrar ele sobre uma camada de concreto, para que os estudantes de medicina não roubassem o corpo dele. É interessante porque essa daí, tipo, diferente das outras, assim, a forma da execução. Sim. Da morte, é uma né? forma um pouco, tanto que eu falei, um possível alerta de... Porque na época, porque é bem mais antigo do que a utilizada, assim, né, como sim. pena de morte. Sim, Essa foi a pena de morte por enforcamento. Ele foi enforcado. Aí que entra a parte, as partes meio doidas, assim, que eu falo que bate muito... Ou não? Daqui a pouquinho, a parte que faz tudo não bater as histórias se chocarem. Teoricamente, ele matou 9 pessoas, que se sabe. Sim. Mas ele confessou matar 27, certo? Já é 3 vezes mais. Mas o que aconteceu? Um jornal, na época, estava pagando para ele fazer confissões. Na época tinha nos Estados Unidos, com a modernização, os jornais começaram a ser distribuídos em massa, e tinha o chamado Jornal Amarelo, que é o sensacionalismo de hoje, o clickbait da vida nosso lá, era o deles antigos. O que aconteceu? Então toda vez que acontecia alguma coisa, eles iam falar sobre a história do Holmes, eles aumentavam mais. Então é aí que não bate muitas histórias, exato. Aí que não bate muitas histórias. Teoricamente ele matou 9 pessoas, mas ele confessou 27, que não bate e também não choca, porque, exemplo que eu falei, as histórias não se chocam, o pessoal da farmácia. Ele confessou que matou o casal da farmácia na história, mas também poderia ser uma viúva. Sim. Mas esse casal que ele confirma que ele confessou que estava morto, que ele matou, estavam vivos. Mas outras 5 pessoas que ele confessou que matou foram encontradas vivas. Então, dizem, aí choca muitas histórias. Dizem que até o castelo que ele criou foi simplesmente uma ficção, que o jornal criou esse castelo. Só que aí entra uma parte que eu particularmente, aí é com vocês, eu acho que realmente existiu isso. Porque tinha como que fala, né? O zelador do hotel, desse prédio dele aí, o Patrick Killam, ele simplesmente se suicidou no dia 7 de fevereiro de 1914. Ele simplesmente só escreveu um bilhete: eu não consigo dormir, e se matou. Aí que vem a parte sobrenatural. E possivelmente esse próprio Patrick, como eu falei que a casa foi destruída, o castelo foi destruído ali em agosto de 1895, mais ou menos quando ali o Holmes foi preso. Sim. E provavelmente muitos dizem que quem tacou fogo no local foi ele mesmo, o Patrick, o zelador, para poder acabar com todas as provas ali. Então, ele cometeu suicídio, dizendo que não dormia. E muitos dizem que ele falava que ele sempre escutava gritos, via pessoas que não estavam, objetos se mexendo e tudo. E ele não conseguia dormir, que ele não parava de escutar pessoas gritando, crianças chorando e tudo mais. E ele pegou e se matou.
após a morte também do Holmes, todo mundo que fez parte ali de alguma maneira da morte dele, teve uma morte esquisita. O médico legista que decretou a morte dele morreu envenenado. Misteriosamente, morreu envenenado. O juiz que sentenciou Holmes à morte teve uma morte muito suspeita. Apareceu, foi encontrado morto, uma morte, ninguém sabe nem o motivo da morte. O subtenente que fez a execução morreu envenenado. O padre que rezou Oh meu Deus, até o pobre do padre. pro Holmes foi encontrado morto no quintal de casa, simplesmente caiu morto, foi encontrado morto no quintal atrás da casa dele. E o presidente do júri que sentenciou, fez tudo, ele foi encontrado morto na sua casa e eletrocutado. Jesus. Então, tipo, é muito doida essa história. E eu gosto muito porque, tipo, claro, teve a história dos castelos do horror, se é verdade ou não. Tem muitas coisas. Nesse castelo aí, cerca de 200 pessoas, como dizem, que ele matou mais de 200 pessoas, se é verdade ou não. Ah, e detalhe, uma coisinha que eu esqueci. E antes dele ser enforcado, ele gritou que ele somente matou 2 pessoas e foi por acidente. Ele se arrependeu e gritou isso na hora de sua morte. Aí que bate muitas informações. Ele matou 200 pessoas, 2, 9 ou 27. Ah, tá. É simples. Então, isso por ser uma época muito antiga tal, e tinha esse jornal. E foi tipo... Até o Holmes também, outro detalhe, que ele escreveu um diário dizendo que ele era o próprio demônio. E ele gostava de receber essa atenção, que ele estava matando tanta gente, e ele gostava dessa atenção. Aqui a gente fala do alter ego, aqui Exato. todos os assassinos aqui do serial killer, que eles Sim. têm esse alter É ego. por isso que muitos acham que ele não matou 200 pessoas, e que isso daí é simplesmente uma ficção da própria mídia na época, mas também não se sabe. Engajamento e maiores vendas. Exato, mas também não se sabe ao certo se ele matou somente 2, 5, 9, 7 ou mais de 200. Bom, meu tema foi esse hoje. Foi leve. Foi mais leve que o último. O penúltimo, antepenúltimo, dos porcos. Dos porcos Dos foi... piores. Dos porcos ali foi... Acho que eu peguei um pouquinho pesado. Um pouquinho. Mas ó, o Porcos foi o primeiro serial killer do Canadá. Aham. O pai... Esqueci o nome dele. O criador de porcos lá. É. Fugiu o nome dele. E esse daí, o Holmes, ele é o primeiro, teoricamente, o primeiro assassino em série dos Estados Unidos. Daqui a pouco vai descer aqui no Brasil, pra gente saber qual foi o primeiro. Também tem, né? Isso na lista. Ai. Eu peguei leve como sempre, que eu pego, né? Essa é a parte colorida, né? Essa é a parte colorida desse podcast aqui. Eu, como eu já tinha falado, entrado já nesse assunto, falei sobre o que foi... A gente não chegou a falar sobre a Segunda Guerra Mundial aqui ainda, né? A gente citou agora, algumas vezes, o nosso primeiro vídeo foi sobre a Primeira Guerra Mundial. Pois é, agora mas eu a tô gente lembrando. somente citou, porque teve o que eu falei do Ultra K, do MK Ultra, Mas a que gente é já meio falou... que ali na Segunda Guerra Mundial, ali, Esse Guerra a gente- Fria, Guerra Mundial. que a gente ficou entre a foi- Primeira Guerra Mundial e a Guerra Fria, a gente não falou sobre a Segunda. Exato, a Tem gente que- citou, eu tem citei que falar algumas sobre. coisas, mas não falamos diretamente sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente tem que falar sobre. Mas Sim. nesse meio ainda, assim, sobre Guerra Fria, tensões da Guerra Fria, e o que eu já comentei aqui, e falei um pouco não, só passei por cima, mas queria falar um pouco aqui. Mas você sabe, nós temos tudo foi envolvendo isso. Ele pegou e foi... Eu não sei, é porque é algo que a gente tem que fechar esse ciclo. Eu puxo um bracinho, eu vou lá e arranco esse bracinho e vou falando depois em 10 vídeos. Ainda tem
Não, Já estamos no 13º vídeo. 13º? Não? Perdi as Eu contas. também perdi as contas. Perdi as contas. Não, acho que esse é o 15º. 15º vídeo. Eita, 15º e 16º. É. Eu vou saber na hora de editar. Tem a ordem. Tem que pegar a ordem ali. Eu falei lá atrás, alguns que eu ia falar e ainda não citei ainda. Não tá na lista. Mas ainda Não, vai. porque eu fui nesse contexto, falei sobre radiação, eu citei um pouco ali sobre a As Hiroshima, nucleares. Hiroshima, Nagasaki, tudo ali nessa Guerra Fria. E hoje eu quero falar sobre um pouco sobre a terra do K-pop. Pena que hoje a gente tá sozinho, né? É. Não tem nem a voz da consciência pra poder É uma dar. das vozes da consciência, eu sei que É. é fã de K-pop. É, o BTS lá. É, o meu BTS. Deus do céu. Mas possivelmente nos próximos dias a gente pode falar sobre. Daqui Mas a pouco que- ela pula ali na câmera. Eu queria falar sobre um curto período ali que foi bastante importante, que nos ajuda a entender bastante coisa hoje em dia, que foi a Guerra das Coreias. Temos ali a Guerra da Coreia do Sul, Eu do Sul e do Norte. citei meio que por cima na Foi, a na gente guerra, citou- falando do MK Ultra ali. Citei por cima ali a Guerra das Coreias, que os Estados Unidos apoiava Do Sul. e a Rússia, na verdade a União Soviética, apoiava Sim. a do Norte. Bom, a Guerra das Coreias foi um curto período de tempo que aconteceu, é conhecido como o período de 1950 a 1953 só. Certo? A gente fala só porque a gente não estava na guerra, né? É, Se a gente tivesse, era muito mais só tempo. Como Vamos lá. tem um relato, um dia na guerra é como se fosse 2 anos na sua vida retirados. Bom, para começar a entender mais ou menos isso, a gente tem que voltar um pouco lá atrás, em 1910, que foi quando a Coreia foi anexada ao território chinês. Enquanto isso, a Guerra Roma estava matando todo mundo. Meu Deus. Foi em 1888, 89, 90, foi morrendo. Em 1914, né? É, Pois é. 1914. Pois é, em 1910 a gente tem essa anexação das Coreias ali à República da China. Certo. Então, ali mais ou menos a gente tem um período de mais ou menos 35 anos de domínio. A China não, gente, perdão, o Japão. Foi o Japão, foi anexado ao Japão. É porque fica ali na península perto da China, eu confundi um pouco. Que a China entra nesse contexto mais futuramente. Certo. Foi o Japão. E ali a gente tem um período de 35 anos de domínio do Japão ali na Coreia. Tanto que muitas coisas assim foi um período duro da história da Coreia, pelo simples fato de que eles foram meio que proibidos de muita coisa. Primeiro, claro, teve o início, ele foi meio que a exploração de recursos da Coreia, porque antes a Coreia era uma só. Ali a gente tem a Coreia como um país só. Aí temos aquela exploração dos recursos da Coreia, depois começa a meio que o Japão a censurar bastante coisa na Coreia. Eles começam a determinar que as escolas não sejam mais ensinadas o coreano e sim o japonês. Eles querem acabar com a língua coreana. E por fim eles vão querendo acabar até com nomes coreanos. Sim, eles tentaram acabar com os nomes coreanos, eles queriam japonesiar, vamos dizer assim, japonesiar a Coreia. Então teve tudo isso. Só que por conta da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o Japão nesse contexto de Segunda Guerra do lado dos perdedores. Sim. Temos ali a perda e tal. Não. Hiroshima. Tá. Temos tudo isso ali em meados de 1945. E é quando surge esse território da Coreia que estava devastado e tal pelo Japão. O que ocorre ali como um tratado, mais ou menos, que o Japão faz com a China na época. Eles fazem um tratado que a China declarou uma guerra ali mais ou menos ao Japão. Só que ela queria ter meio que um espaço ali de livre... Não é livre comércio, também é livre tipo de guerra ali, aquele espaçozinho ali. Um espaço... Que a gente tem até, que foi muito falado agora nessa guerra que está acontecendo. Um Uma espaço zona de assim. paz, uma zona livre. Uma zona livre ali de paz que a gente tem. Paz. Temos aquela zona ali, só que a China ela pega basicamente metade ali do território, como essa zona, e meio que ela cuida. O propósito
era de que ela cuidasse mais ou menos por 3 a 4 anos daquele território. Ficasse ali mais ou menos. E por medo de que a China fosse pegar totalmente o território, temos a figura dos Estados Unidos ressurgindo, como sempre, uma grande potência ali. Americano cutucar. Lembrando que a China na época fazia meio que parte ali da União Soviética, né? Eles estavam ali juntos, o comunismo, vamos dizer assim. Aí, com medo do comunismo ser instaurado todo ali naquela parte ali asiática e tal, os Estados Unidos tenta pegar essa parte do sul ali. Sim. Meio que eles foram ali, para tentar tentar meio que cerrar ali, fechar a fronteira e não deixar que a China tome totalmente o território. Sim. Aí, com isso, temos em 1949, mais ou menos, temos a saída do Japão, eles deixam aquele lado e tal, e os Estados Unidos um ano depois saem também, deixam aquele território. Só que as ideias ficaram. As ideias socialistas ficou com a Coreia do Norte e as ideias capitalistas ficou com os Estados Unidos. E nisso Coreia do Sul. Coreia do Sul ficou com os Estados Unidos. Deixou com a ideologia dos Estados Unidos. E nisso a gente começa num jogo político. Com isso, os norte-coreanos queriam tinham a ideia, né, de transformar de novo a Coreia em uma só. Então eles queriam toda a força que isso acontecesse. Só que aí a gente já tem nesse cenário 2 líderes aparecendo. Temos o Kim Jong-un primeiro lá, que é o avô desse que está agora aí. Sim, E temos o outro presidente que eu não lembro o nome dele agora, da parte que fica ali na capital, em Seul. Certo. Temos 2 capitais, como se fosse mais ou menos 2 países ali já se formando. Quando em 1950 a gente tem uma guerra mais ou menos ali já nascendo, que algumas tropas norte-coreanas começam a migrar para o sul da Coreia, tentando tomar espaço. Conseguem tomar um espaço ali, conseguem tomar Seul, até que a Coreia do Sul ela fica mais ou menos como se fosse 20% do seu território. Com isso, a Coreia do Sul não tinha tanto soldados e tudo mais. Temos novamente o ressurgimento dos Estados Unidos nisso. Os Estados Unidos aparecem, não, vou mandar alguns soldados e manter ali, tentar ajudar vocês. Só deixar aí pra ver. Se alguém morrer dos meus, Vamos eu venho tentar. com mais força. Nisso, com a vinda dos soldados norte-americanos, né? Porque Sim. os Estados Unidos. Nem somos americanos. Somos americanos também. Yeah. Voltando. Deixa eu ver uma linha aqui que ficou seco. Bebe. Bebeu pra cacete no Natal, né? Meu Deus. Não sou alcoólatra. Ah, tá. Bebi bastante Coca-Cola. Eu também. Bom, voltando. Aí temos o ressurgimento dos Estados Unidos, que ajudam a tomar novamente boa parte ali da Coreia. Lembrando que os limites da Coreia eram lineares. Coreia do Sul e Coreia do Norte a gente tem ali um limite bem linear. Aí tá, Estados Unidos vai, se anima, consegue chegar ali no limite linear. Mas aí se contentou? Não. Se meteu com a gente, agora a gente também se mete no território de vocês. Aí os Estados Unidos passa, digamos que um pouquinho ali da fronteira. É tipo aquele mesmo, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Morreu. Tipo isso. Aí temos ali, Estados Unidos passa um pouquinho da fronteira. Tá bom. Nessa, a China fica puta da vida, porque né, foi o território que ela conseguiu. Os Estados Unidos meteu o bedelho, vão meter também. Só que o exército da China era muito grande na época. Sim. E em questão territorial também era muito próximo ali. Ainda é próximo, né? A China é bem próxima ali da Coreia do Norte. Então a China simplesmente emprestou vários soldados, que vamos dizer, era 5 vezes mais que na Coreia do Sul na época, juntando com os americanos. É porque até o tamanho da China mesmo ali... Porque ali, assim, eu não sei muito ali as histórias ali.
eu sou meio falho nessa parte da Mas história. Já tá. Eu sou meio falho ali nessa parte da história ali da asiática ali. A gente não tem tanta história asiática. Então, eu não sei muito. Mas eu sei que o território da China é muito maior do que as duas Coreias juntando. Não, sim, muito mais. Só que tinha a questão assim. E na época você pegar. também, a desenvolvimento da China era bem maior, tanto que brigava junto com o Japão na época, que eram os países que estavam em ascensão. Posso estar falando merda? Não, o Japão não, porque o Japão já estava. Ali naquela época, o Porque Japão estava tinha quebrado tinha economicamente se lascado por causa da guerra. na Segunda Guerra. Mas a China estava em ascensão, porque o Japão, eu acho que a Índia estava correndo atrás. Não né? lembro se a Índia estava. Eu não tenho certeza, mas eu lembro que a China estava decolando ali e estava vindo logo atrás dos Estados Unidos, se não tem nada, porque os Estados Unidos, ela né, na verdade como estava ali sempre, junto com, como ela estava junto com a União ele pipocou todo Soviética, mundo estava e- junto ali, né? Pois é. O que facilitou bastante ali foi porque a China faz fronteira com a Coreia do Norte, então facilitou bastante do que os Estados Unidos, que fica do outro lado do oceano, conseguia ajudar. Uhum. E além do mais, até as tecnologias soviéticas ajudaram bastante os norte-coreanos. Sim. Porque era muito mais fácil pegar ali, passar pela Rússia, passar pela China, que era todo mundo ali aliado. Exato, Você além de ser passar aliado, você só passa por terra. Ah, território grande mas tipo, por terra é muito mais rápido do que por mar. E Sim, os naquela Estados época Unidos não tá tinha do tanta outro. tecnologia igual a Exato. gente tem hoje Os para Estados Unidos está transportar. do outro lado, vai por ar. Sim. Não tinha aviões tão grandes para carregar tantas pessoas. Sim, Podia levar muitas pessoas, mas não ia conseguir levar os armamentos que eram mais por avião, essas Sim. coisas. Ó, por navio, essas por navio. coisas. Aí então temos novamente o ressurgimento da Coreia do Norte, a ascensão novamente do exército dela, e consegue tomar novamente mais uma boa parte. Toma novamente Seul. Com o tomamento de Seul, conseguem coisar mais um pedaço ali. E volta mais ou menos ali, a gente, em vez de 20%, a gente tem cerca de já 30% ali do... Da zona de paz. Não, da Coreia do Sul. Ah, sim. O território foi reduzido foi. a mais ou menos a sim. 30% ali. Tá. Com isso, Estados Unidos, né, querendo ainda apoiar a Coreia e tal, que futuramente os Estados Unidos apoiam a Coreia até financeiramente. Por isso que a Coreia do Sul é essa grande potência que é hoje, né? Temos ali os Estados Unidos novamente tentando ajudar, só que agora entra outra figura, que é outra figura que a gente já tem ali após a Segunda Guerra Mundial, que surgiu, que foi a ONU, e nessa época já tinha vários soldados da ONU, porque a ONU é como se fosse, que nem eu falei da OTAN, tem vários soldados de várias regiões do mundo que são alistados na ONU. Então a ONU pega, ali mais ou menos para tentar mediar a guerra, manda soldados, os Estados Unidos mandam soldados. Nisso, a gente tem novamente ali a devolução e tal do território da Coreia do Sul. Com isso, aí fica naquela briga. Porque ali, se eu não me engano, eu acho que se você pegar no mapa mundi, a gente tem ali a divisão certinha entre as Coreias no início, acho que é 13º meridiano. Porque você tem... Ah, eu sei não, né? Aí tu complica a vida. Eu gosto um pouquinho de geografia. Eu também gosto, mas aí complicou demais. O meu é um pouquinho mesmo. Porque temos ali os meridianos. Isso é o básico ali da geografia, então. Acho que é meridiano. É a linha horizontal. A 13ª. Você é a linha do Equador e tá ótimo. Eu sei que acima dele a água vai para a esquerda e para baixo a água vai para a direita. Gira para a direita. Isso tem alguns truques que eu vi depois. Ali, bem no Equador mesmo, né? Que eles têm esse negócio, mas isso é para outro vídeo, a gente fala sobre. Voltando. A gente se perde aqui quando vê, dá 3 horas de vídeo e tá falando nada com nada mais. Voltando. Tá, aí ficou naquela briguinha ali deles. Um toma um pedaço, outro toma outro pedaço, porque ali, de novo, a Coreia do Sul conseguiu seu espaço, mas ela entra um pouquinho depois desse meridiano, que é o que divide elas. Entra mais um pouquinho, aí entra em território. Aí o outro pega pela esquerda e ataca mais um pedacinho. Aí fica essa divisão dos territórios. Até que surge mais ou menos ali o que a gente conhece hoje, que é a fronteira definitiva, que a gente pode se dizer hoje,
que foi começada uma guerra de trincheiras, igual da Segunda Guerra. Foi cavado trincheiras da Primeira Guerra, isso. Da Primeira. Foi cavado trincheiras, que hoje é bem linear ao que a gente conhece hoje como a divisão das Coreias mesmo, que não é uma divisão linear, se você pegar é uma fronteira bem quebradinha assim. Então é bem no desenho dessas trincheiras. Aí tivemos essa guerra de trincheiras. Ao que se sabe, se eu não me engano, acho que foi 3 mil mortos assim que a gente tem durante essa guerra de trincheiras. Sim. Até que os países meio que cansados disso e tal, tenta ali travar uma aliança. Ou a Coreia do Norte fica quietinha no canto dela, a Coreia do Sul fica quietinha no canto dela. Mas até hoje a gente não tem um tratado de paz. Sabia que o país ainda está considerado como em guerra? Sim. Tanto que até... Não foi assinado um tratado de paz. Não sei, não faz tanto tempo assim esse o da Coreia do Norte lá, o doidinho lá. Tanto que eles ainda mandam meio que mísseis, bombas ali na isso fronteira. agora tá recentemente, mas antes que eu vi um negocinho, tanto que eu fui até ver, que aí eu descobri que eles não têm um tratado de paz, teoricamente eles estão em guerra, sim. Porque os dois, o do Norte e da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, se encontraram nessa linha que aparece assim. Aí o do Norte, ele quebra o protocolo, puxa o do Sul pro do Norte, pra fronteira do Norte, cumprimenta, aí o do Sul passa pra Coreia do Sul e puxa ele também pra Coreia do Sul e cumprimenta. Aí o pessoal falando, será que isso quer dizer que é um tratado de paz, alguma coisa assim? Não, porque não. Aí eu falei, como assim um tratado de paz? Aí eu falei, ué, tô em guerra? Aí que eu fui ver, teoricamente tô em guerra. Tanto que vira e mexe aquele doidinho louco lá, passa uns mísseis por cima dele. Digamos que praticamente também, porque eles ainda, ali naquela região de fronteira, eles ficam muito ali com testes de mísseis. Sim, você vê recentemente. Passa um míssil por cima da cidade toda deles, pra cair no oceano. Aí o pessoal já fala... Acho que recentemente agora com a Rússia aí, a Rússia e a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia, ele começou a passar vários mísseis e do norte mandando vários mísseis e o do sul olhou para a galera, falou, ó, se prepara que vai dar merda aí, porque já se prepara para o pior. Tanto que chegou, acho que esgotar algumas medicações, alimentos e nas cidades assim, tipo... Eu não sei se na Coreia do Norte ali, eu depois posso até pesquisar, ou você pode me dizer, e tem muito tipo esses bunkers assim, tipo de... Porque nos Estados Unidos eles têm muito esses negócios. Eu acho que pode ser. Eu sei que tem muito bunkers assim, mas é que nem assim. Qualquer canto assim praticamente tem um bunker, é a Suíça. Só que ali não tem muito o que a gente dizer, eu creio que deve ter. Mas não tem como a gente dizer com clareza e certeza, porque a gente sabe como é que a Coreia do Norte ela é muito fechada, né? Sim. Você sabe que tem tudo aquilo. Não, a do Norte eu sei que a gente nem consegue saber. Agora assim, do Sul eu acho que não. Porque assim, eu vejo a Vanessa, né, ela gosta muito da Coreia do Norte e tal. Do Sul. Ela gosta muito e sempre eu vi um monte de vídeos com ela, não sei o que, tem umas youtubers também que fazem intercâmbio lá e aqui, levam o pessoal pra lá, enfim. Eu tipo, vejo, é um local muito populoso, muito, tipo, literalmente, se eu tacar uma bombinha de São João, é capaz de matar 3. Porque literalmente eles moram numa casa desse tamanho, assim, tipo, porque no centro, lá em Seul, que é muito populoso e tal. Ali é porque a gente teve bastante influência. Será que eles têm bunkers, essas coisas assim? Porque se acontece alguma coisa, é como eu falei brincando, mas é praticamente quase isso mesmo. Sim. Se tá com uma bombinha de São João, é capaz de matar 3 ali. Porque eu acho que não, porque ali ainda uma bomba um pouco mais forte ali, é muita coisa aqui. Ali eu acho que não, porque ele ainda é um... Os dorama também você vê assim, que obrigado a assistir, né? Mas... eu acho que não, porque é o seguinte, o que acontece ali, a gente tem muito jogo político ali. Que a Coreia do Norte, ela fica assim, meio que ameaçando, mas eu acho que ela não é capaz de bater de frente. Porque no momento que ela bater de frente ali, a gente já não tem mais... Desculpa. Ali a gente já não tem mais a figura da União Soviética. Já vai falhando.
Porque ali a gente não tem mais a figura ali tanto da União Soviética. Certo. A União Soviética já era. Sim. Temos... E a Rússia agora tá em guerra agora. e se Não tem como ajudar. se A se China meter também, lá- ela tá meio assim, ela já não tá muito comunista. Se a gente pegar a China, já tá ali num socialismo. E logo acho que já migrando pro capitalismo. Não sei se eu tô dizendo besteira. Sim. Mas eu acho que sim, Mas porque olhando assim como que era antigamente, olhando hoje, ela tá tanto muito que mais capitalista do que eu ia falar, socialista. tanto que a China tá muito, porque é difícil você não pegar um negócio, um produto made in China. Sim. E quem faz muito isso é o país capitalista. E que se eles você pegar compram. também leis trabalhistas, pegar tudo isso, você vê que ela é muito mais pro capitalismo do que pro socialismo, Sim, em questão sim. disso. Sim. É umas Então, regras meio doidas que tem isso. lá, que é meio comunista, Aí mas... temos também a presença já da OTAN, querendo ou não, já tem vários países ali já da OTAN. Então eu acho Sim, que acho que a Coreia do Norte ela não seria doida de se mexer. Espero Se que não, meter. né? Porque com o fim disso tudo, da Guerra Fria, o fim da Guerra das Coreias, a gente tem um ressurgimento dos Estados Unidos para o desenvolvimento da Coreia do Sul. Sim. O que ajudou bastante no crescimento Sim. para a Tanto Coreia que ser um o que é país hoje. muito desenvolvido ali. Sim, a gente tem várias empresas ali. Sim, sim. Temos a sim. sede da Samsung, temos parte da Huawei, que é ali. Então temos muitas empresas Sim. ali. Muita coisa ali. Mas Mesmo a eu Huawei vou te sendo falar, uma empresa... Só completando aqui, mesmo a Huawei sendo uma empresa chinesa, tanto que teve essas sanções e tudo dos Estados Unidos, mas a gente tem grande coisa ali da Huawei ali ainda na Coreia. Tanto que eu vejo assim, tipo, como eu falei, eu, com a Vanessa sempre vejo muitas coisas da Coreia do Sul ali. Meu, assim, você vê que não é tipo, é um negócio bem organizado, Sim. a cidade. Você vê os caras são muito estudiosos, assim, tipo, e tem, tipo, muita tecnologia, coisas assim. Meu, besta, tipo, que você olha e você fala, os caras colocam umas tecnologias, a internet deles lá. É uma das melhores. É absurda a É internet. que nem eu falei, a internet que a gente tem mesmo, que nem naquele vídeo do 5G, que eu Sim, falei sim, aqui, sim. você vê que tudo se encaixa. Todos os temas meus, eles de algum jeito eles se encaixam. Como se encaixa no seu, encaixa no meu. Você vê ali que o 4G mesmo que a gente tem real até hoje, mesmo que foi Não chega a um testado, terço do que não, o real mesmo, que assim, que é o que a gente deveria ter de 4G, que é o que a gente tem de 5G sendo instalado, é em Seul. É na Coreia do Sul. E é de graça, lá, literalmente. Sim, é assim. A internet pelo país, não sei se pelo país inteiro, mas pelo menos ali pela cidade inteira. Sim, ali que eu Seul vi- ela é toda conectada. que eu vi é toda conectada, como você falou, e tipo, Tanto é uma que- internet boa, de qualidade. Tipo, tanto que tem estudantes, você vê eles na rua com, você contar uma segurança absurda, Sim. que começou assim, para dessa área, eu tô com uma certa dificuldade para encontrar casos legais, assim, tem uns casos da Coreia do Sul ali que eu vou trazer para cá, que eu vi. Uma coisa que eu acho interessante que eu não sabia, é da Coreia, que tem lá tem favela. Tem, tipo, Tem favela, não é só no Brasil não. eu posso estar falando merda, Mas é bonitinha a favela. Mas você já viu aquele É Parasita? favela, assim. Hã? Aquele filme Parasita? Não cheguei a ver ainda Ele é coreano? Ele é coreano. Então Ele não- foi premiado. Exato, então Sim, não vou é falar, coreano. porque eu sei que eu vi nos dorama, só que você olha a favela deles, tipo, obviamente não é que nem a daqui do Rio de Janeiro, do São Paulo, do vários países aqui Aham. do país. A gente Mas- falando na questão de urbanismo. Isso, você vê que assim, Porque senão o pessoal vai achar que a gente tá falando mal da favela. Não, mas é em a questão de urbanismo urbanismo. e planejamento. É que aqui ali. normalmente, principalmente no Rio, sobe um morro. E lá não, eles tipo, meio que desce, é meio que Sim. um canto mais abaixo da cidade. Sim, É tipo, digamos que a cidade está aqui e eles estão aqui. como se fosse um nível social ali. Exato, é bem doido. É. Você vê muito isso no Parasita. Uhum. E eu não sei qual que é o dorama que a Vanessa fez eu assistir. Agora eu não sei de nada. Que tinha um rapaz que ele enfim, aquela historinha clichêzinha que tem um Aham. amigo rico e ele é pobre e não fala que é pobre. Aí até que o amigo vai lá e descobre que é pobre e fica nesse negócio. Não sei, eu não sei muita Enfim. coisa de dorama não. Então, enfim. Mas aí, tipo, mostra essa parte assim, e é muito diferente assim você realmente vê. E você vê que a limpeza urbana também Sim.
não é a mesma do que desce em cima. E parece que, tipo, literalmente, parece que está aqui, eles varrem tudo que está aqui para cair aqui embaixo. Você vê, tipo, você não vê água em Seul, nesses locais. Tudo bem que é filme e tal. Até nos vídeos que eu vi, assim, que... É porque o filme eu vi mais ou menos ali... Assim, eu vi que não tem... É uma cidade limpa em si. Sim. E lá, nesses pedaços, assim, você vê que não... Parece que não tem a mesma equipe de limpeza que vai e limpa. Você vê os locais sujos, pichado... Porque bem zoado, assim. foi o que eu vi assim, porque eu não assisti o filme, mas eu vi o trailer, eu tava doido pra assistir, mas aí tive uns contratempos, acabei esquecendo. Eita porra! Desculpa. Saúde! Obrigado. Esse ar-condicionado tá mandando. Se recomponha. Voltando. Bom, o que eu vi assim, eu não cheguei a ver, mas quando eu vi o trailer eu fiquei vibrando pra ver, eu realmente queria, mas acabou que teve algumas coisas que a gente acaba esquecendo. Não esquece. E não é um filme assim que ele tá no top 10 que você abre ali a plataforma e acha ele. Sim. É um filme que você tem que pesquisar e tal. Acho que tem na Netflix. Sim, mas é que eu tô falando. É um filme que não que tá porque no já início. passou, já passou. Ele não tá no início, então você tem que meio que buscar ele, aí você acaba esquecendo. Sim. Mas pelo que eu vi ali no trailer, eles tentaram não só trazer eles não tentaram trazer muito ali o cotidiano ali da Coreia, mas sim de países. Sim. Dessa diferença. Eles quiseram trazer principalmente a diferença econômica e tal. Pega um pouco também aquele Round 6, né? Round 6? Sim, a série, né? A série que tem uma menina que ela é norte-coreana e tem o resto são sul-coreanos e ela meio que fala. Tanto que foi até proibido e teve gente que morreu na Coreia do Norte porque o cara passou um pendrive. Não pode. Com essa série e que foi proibida lá e o cara foi condenado à morte. Acho que foi três ou quatro presos e um eu sei que foi condenado à morte. Se teve outros que foi condenado à morte, eu não sei. Teve um homem que por conta de um cartaz apanhou até sobre essa, né? Sim. Bem... Foi um norte-americano, né? Um jornalista e tal. Acho que ele tirou o cartaz, né? Tirou. Acho que ele tirou foto e tirou o cartaz. Aí já viram, já... Porque lá é tipo assim, pelo que eu vi assim, né? Muitos youtubers e tal, que eu acompanho, eu vi alguns, né? A viagem como é que é. Tipo assim, é todo montado para um turista ali. Sim. Você tem aquele hotel, você tem que ter... Primeiro, para você tem um roteiro para você chegar lá. Você não pode entrar e sair andando livre na cidade. Tanto que para você chegar, você só chega pela China, né? Eu não sei. Eu não sei. Você tem que pegar um voo pra China e acho que é só da China, Taiwan, acho que vai Taiwan. Eu não sei. É um desses dois lugares, se não me engano, agora eu não lembro. É porque Taiwan e China é quase o território ali, que é outro assunto que eu quero trazer depois também, esse pré-guerra aí que possa estar acontecendo também. Sim, mas aí eu não sei. Mas se eu não me engano, não, só tem um voo que chega lá, que eu sei que tem que ir, China ou Taiwan. Que você chega e tal, você é todo revistado, tem tudo... Já do início ali. Antes de você chegar, você já tem um pacote que você tem que comprar, com um guia, com hotel, e só tem aquele hotel, e só tem aqueles guias. Sim. Então tudo ali é montado. O hotel todo é montado para turista, você só vai onde os guias permitem, não tem acesso ao telefone. A questão da internet ali, a gente tem algo conhecido, não é como ARPANET, É uma internet própria deles que geram dentro do sistema deles. Eles tanto não, que muitas o sistema deles não é aberto para fora do país. Você não consegue entrar lá, você não consegue conversar com alguém de lá e alguém de lá não consegue conversar com você. Tanto que tem famílias que estão, eu já vi uma reportagem, famílias que estão aqui têm muita dificuldade para conversar com quem está lá. Principalmente assim pela internet, porque não deixa, não tem acesso. Utiliza a VPN que dá. Não, porque a internet é bloqueada, já tem todo Não dá porque é o seguinte, registro. o que acontece é que muitas pessoas acham que... Só pra você ter noção, eles não têm Google, eles têm que utilizar o sistema de busca deles próprio. Eles não têm YouTube, eles têm que utilizar o próprio deles de vídeos. Acho que eles não têm de vídeo, acho que é só um canal na televisão, parece. Eles não têm negócio de vídeo. O computador é basicamente para artigos só. Eu sei que tem um monte de coisa bloqueada, pornografia. Porque é o seguinte, o que acontece? Inúmeros jogos você não tem acesso. Pesquisas também, históricas, essas coisas assim, é o que eles querem. Porque o que acontece ali?
Porque muita gente acha que a internet é via satélite, pronto, bonitinho. Não. A gente tem toda uma rede de internet que passa cabeado de um país para o outro. A internet funciona desse jeito, é como na sua casa. Aqui é um roteador, aqui é o computador. Você liga aqui e a gente tem um cabo. A internet chega através de um cabo aqui. E é a mesma coisa que acontece no mundo. Toda a internet do mundo é ligada desse jeito. Só que na Coreia é o seguinte, a rede é ligada só entre a Coreia. Não tem nenhuma rede externa que venha, tipo da Coreia do Sul, de outro lugar, que ligue nessa internet. Exatamente. Então é algo que eles usam ali, não é ARPANET, gente. Tem um nome próprio desse tipo de internet, intranet, que é conhecido como intranet, que é só dentro do país. Então todas as informações chegam ali. Então não é algo que é bloqueado, é algo que não tem como você acessar. Não tem como você acessar por uma VPN, porque você não tem acesso à VPN ali, porque não chega o sinal, tipo, eu tô lá, mas eu quero acessar algo aqui do Brasil. Não consegue. Aí eu vou usar uma VPN do Brasil. Não consegue porque não tem um cabo do Brasil que chegue até lá. Isso é bloqueado fisicamente, não virtualmente. Só meio que para entender. Porque é tão fechado assim. Sim. Você não consegue hackear nem nada, porque é um sistema próprio ali. Você não tem acesso. Você só tem acesso se você estiver dentro. E tem mais outros milhares de coisas. Se a gente ficar falando aqui, acho que o vídeo já bateu mais de 1 hora. E é porque eu queria um assunto pequeno, né? Porque você falou que o seu assunto era grande, mas... eu praticamente falei, acho que quase 40 minutos. Então. Mas temos muitos assuntos aí. Cada vez surgem assuntos desses temas. Sim, e a gente sempre vai conversando. Aí não tem como... Eu acho que eu vou ter que fazer um especial de Guerra Fria, sabia? Bom. Eu vou deixar pra uma segunda temporada aí que a gente tá meio que pensando. A gente tá pensando, falando nisso, mais ou menos em março, mais ou menos, a gente vai vir, tá pensando em um cenário novo, nos equipamentos aí. Se vocês tiverem alguma ideia, queiram dar algumas dicas pra gente, já... Vocês podem dando um apoio muito forte pra nós, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Comentando. Me seguindo nas redes sociais e falando. Compartilhando principalmente com a galera, falando, esses dois doidos aí tem um... ajuda os pobres estudantes aí. Então, acho que é isso. É isso, porque se eu me alongar, a gente tem vários outros temas aqui. Tanto que eu só trouxe o meu roteiro, é só essas datas e pronto, o resto foi tudo conhecimento nosso. Eu já tô mais expert em Guerra Fria. Eu tô assim. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu, obrigado. Obrigado.